Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes nele, que é a rocha. Queridos, gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã mais uma reflexão da palavra do Senhor. Mas antes de fazer isso, gostaria que você pudesse, enquanto você pudesse pegar a sua Bíblia, gostaria de deixar um abraço aqui para os irmãos que estão fazendo aniversário essa semana, completando mais um ano de vida. O Kênio, esposo da Elaine, que completou mais um ano ontem. Seu Eli, dia 2/4, vai completar mais um ano. Nossa querida irmã Isaura, dia 3. E no dia 4, o senhor Fausto Heller, completando mais um ano. Que Deus possa abençoar ricamente, continuar abençoando ricamente a vida de vocês nesse ano de 2020. Bom, queridos, aqui no livro de Hebreus, de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, um texto muito conhecido de todos nós, porque trata da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? Nós temos um texto que diz, eu vou ler só a parte B do versículo 2 do capítulo 12, e ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós vemos aqui que a vontade de Deus, ela é tríplice, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Eu gostaria de fazer uma pergunta para todos nós nessa manhã. A vontade de Deus, ela está relacionada a um lugar, ou ela está relacionada a um estado ou uma condição em que nós devemos nos encontrar? Antes também gostaria de ler aqui, irmãos, para vocês algumas notícias de um jornal específico que no final eu vou revelar para vocês prestassem bastante atenção nessas notícias aqui. Diz assim: polícia não quer militares com arma nas ruas no combate à pandemia. Detido em flagrante pela GNR durante assalto a uma habitação. Deixa eu ver outra aqui. Rixa por laranja acaba em homicídio à facada. Homicídio de ucraniano escondido no aeroporto. Atrai ex para passeio e mata-o com 18 golpes num jardim público. Deixa eu ver outra. Presos em fim de pena podem vir a ser libertados devido ao coronavírus. Conselho Superior do Ministério Público aprova orientações para magistrados sobre atos urgentes durante a pandemia. Outra. Homem detido por injuriar, ameaçar e agredir em PSP Barcelos. Outra. Recluso soma mais 9 anos de prisão por extorsões nas saídas precárias da cadeia de custódia. Bom, você deve estar imaginando a qual estado se referem essas notícias, né? Ou a qual cidade se referem essas notícias. E também qual o nome desse jornal que trata dessas notícias, né? Mas para surpresa de vocês e para minha surpresa também, quando eu estava pesquisando, essas notícias não são de nenhum jornal no Brasil, não são de São Paulo, não são do Rio de Janeiro, não são do Ceará, né? Os estados aí tendo considerados como os estados mais violentos, né, do país, mas essas notícias são num jornal de Portugal, exatamente, um jornal de Portugal. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo
o site para vocês confirmarem, né, de onde está vindo essas notícias. Do velho continente. O local onde muitos sonham em fazer a sua vida. Onde muitos sonham em prosperar financeiramente, ter uma condição boa de estudo para os filhos, ter uma condição boa de trabalho, ter uma condição boa de sobrevivência, né? E aqui nós não estamos levantando nenhuma questão com relação a isso, se é certo, se é errado, né? Nenhuma questão, nenhum juízo de valor. Estou apenas mostrando para vocês, com esse site, que não existe, embora nós já sabemos, não existe lugar perfeito. No mundo em que nós vivemos, não existe lugar perfeito. A vontade de Deus, ela é tríplice. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas a vontade de Deus, ela está relacionada a uma condição em que nós estamos, a um estado em que nós estamos ou que nós escolhemos estar. Não está relacionada a um lugar onde nós escolhemos estar. É claro que existem pessoas que são chamadas para o trabalho do Senhor, são chamadas para o campo missionário e elas são enviadas para um lugar. Mas antes que elas vão para um lugar, primeiro elas têm uma condição no seu coração, no seu espírito formado primeiro, né? Então a vontade de Deus não está relacionada a um lugar, ela está relacionada a uma condição em que nós estamos. Existem bons lugares no mundo, existem bons lugares. Existem lugares agradáveis, mas não existem lugares perfeitos no mundo em que nós estamos, né? E diante dessa situação em que nós estamos vivendo, e que o mundo está vivendo, né? Às vezes a gente tem a tendência a achar que só o nosso país ou só a nossa cidade está vivendo essa condição, mas todos nós, o mundo inteiro está vivendo essa condição, né? Diante dessa condição surgem perguntas: onde eu devo estar? E qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a vida da sua igreja, para a vida do corpo, né? E individualmente, cada um faz a sua pergunta e pergunta: aonde eu devo estar? Qual voz eu devo ouvir? A quem eu devo obedecer? A quem eu devo escutar, né? São tantas vozes, são tantos ruídos, né? E a quem eu devo me direcionar, né? Irmãos, sempre e em qualquer condição, seja escravos na Babilônia, seja livres em Israel, a condição e a vontade em que nós devemos é sempre estar no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela nunca muda, a vontade do Senhor, ela nunca se altera. Malaquias 3,6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo, eu não altero, eu não modifico, né? Deus não é como nós, que acordamos de manhã, um dia estamos bem-humorados, outro dia estamos mal-humorados. Deus, ele não sofre variação com o ambiente externo, né? Ele não muda, e como ele não muda, a sua vontade também, ela não se altera, ela não muda, né? A vontade do Senhor para os seus filhos, a vontade do Senhor para a sua igreja continua sendo a mesma. E se nós temos dificuldade ainda em saber qual que é a vontade do Senhor, basta voltarmos para a palavra do Senhor e ali nós vamos encontrar aquilo que é da vontade do Senhor para a sua igreja e para os seus filhos. E a vontade do Senhor principal ali dentro da palavra, que eu entendo, que eu enxergo dentro da palavra, é que nós continuemos a obedecer a sua palavra. João 14:21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós amamos o Senhor,
nós guardamos os seus mandamentos. E nós devemos buscar a vontade do Senhor dessa forma, né? Guardando os seus mandamentos, né? Cumprindo a sua vontade. E os mandamentos do Senhor são muitos. E nós só vamos descobrir e conhecê-los através da palavra, né? Nós temos o privilégio de conhecermos a palavra, de termos ela completa, 100% à nossa disposição, né? E uma das vontades de Deus, ou Deus vai dizer a respeito da sua vontade em Efésios 5,18, não vos embriagueis, né? A palavra do Senhor orienta, não vos embriagueis. Mas o indivíduo prefere estabelecer a sua própria vontade, prefere estabelecer os seus próprios caminhos, né? E ele parte para uma outra direção, ele parte para cumprir os seus próprios desejos, ele parte para fazer a sua própria vontade, contrariando uma vontade maior. E a vontade de Deus para os seus filhos nunca é ruim. A vontade de Deus para os seus filhos é sempre boa, é sempre perfeita e sempre agradável. Não é assim que nós gostamos de tratar com os nossos filhos? Não é assim que nós estabelecemos limites, estabelecemos regras para eles? Para quê? Para que eles se conduzam bem, para que eles vão bem, né? Para que eles vivam bem. Da mesma forma, Deus estabelece para nós os seus mandamentos, para que nós vivamos bem, para que nós vivamos uma vida em paz, principalmente com Ele, né? Mas indivíduos preferem seguir a sua própria vontade, estabelecer uma condição para si, como diz lá em Efésios 4,17, vivendo segundo a vaidade dos seus próprios pensamentos. Esse indivíduo, ele vai ter dificuldade de conhecer a vontade de Deus para si, né? Porque ele está orientado pela sua própria vontade. Mas a vontade dele não é boa, a vontade dele não é agradável, a vontade dele não é tríplice, ela não é perfeita, né? Então ele sofre as consequências por não seguir uma vontade que é maior. Deus também ele vai dizer na sua palavra, com relação a uma das suas vontades, não vos entregueis à impureza, 1 Coríntios 6,18, né? Fujam da impureza, né? Mas aí o indivíduo também procura estabelecer a sua própria vontade, procura estabelecer uma outra condição. Eu sei que existe a vontade de Deus, mas eu tenho a minha vontade. E quando o homem resolve viver segundo a sua própria vontade, ele colhe frutos amargos, né? Deus vai falar também com relação à sua vontade. Façam morrer a natureza terrena. Colossenses 3,5. Façam morrer a natureza terrena. E nós, como indivíduos, muitas vezes, estabelecemos para nós um novo princípio, seguindo e querendo cumprir as nossas próprias vontades, estabelecendo condições para nós mesmos. E aí nós somos entregues a uma condição deplorável, né? Seguindo e fazendo a nossa própria vontade. Irmãos, aquele que está no centro da vontade de Deus, ele sempre pergunta a si mesmo, isso agradaria ao Senhor? Né? Isso está de acordo com a palavra do Senhor? E o mais interessante desses mandamentos que nós lemos aqui, é claro que existem vários outros mandamentos, existem várias outras definições para a igreja do Senhor, e é exatamente isso, essas definições são para a igreja do Senhor, não são para o mundo, porque o mundo, ele ainda está no império das trevas, mas nós que somos filhos de Deus, somos transportados para o reino do Filho do seu amor, nós fomos retirados do império das trevas, e aqueles que foram retirados do império das trevas, agora vivem uma nova condição, e essa condição é que eles não vivam mais para si mesmos, 2 Coríntios 5:16, e essa condição é que eles não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem eles morreu,
e ressuscitou. Ou seja, não vivam segundo a sua própria vontade, né? Então nós temos uma vontade para ser seguida, que é a vontade de Deus, né? E nesses dias em que nós estamos vivendo, surgem dúvidas sobre qual vontade seguir, né? Eu vou seguir a vontade do presidente? Eu vou seguir a vontade do prefeito? Eu vou seguir a vontade do Estado, né? Irmãos, o presidente ele não tem autoridade em si mesmo, mas ele tem autoridade baseada no cargo em que ele exerce, né? E a palavra do Senhor, ela nos orienta muito bem com relação a isso. E eu vou ler para vocês aqui o que a palavra de Deus fala sobre a sua vontade com relação a essa dúvida, com relação a essa questão. Está aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor. Sujeitai-vos, nós estamos sujeitos a toda instituição humana, não por causa de mim, mas por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Versículo 15. Porque assim é a vontade do Senhor. Muito claro aqui, né, irmãos? Assim é a vontade do Senhor. Essa é agradável, é perfeita e é boa. Essa vontade aqui, ó, de que nós obedeçamos às autoridades. Ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Porque assim é a vontade do Senhor, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Porque obedecendo às autoridades, nós vamos fazer calar a ignorância daqueles que são insensatos, né? Versículo 17: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós não precisamos destratar as pessoas porque nós pensamos diferente. Tem pessoas que querem induzir as pessoas, aos outros a desobedecer, mas nós não precisamos tratar com rispidez, nós não precisamos tratar com grosseria, né? Mas aqui a palavra fala: tratai a todos com honra, né? Olha, eu penso diferente de você. Eu penso que eu devo honrar o meu Deus. Eu penso que eu devo cumprir a vontade do meu Deus. E a vontade dele é que eu seja e esteja sujeito às autoridades, né? Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Irmãos, seguir a nossa própria vontade é rebelião. E seguir a vontade de Deus é fé, né? Então todos aqueles que preferem se sujeitar à sua própria vontade está se rebelando contra o Senhor. Mas aquele que se submete à vontade de Deus, ele está colocando em prática a sua fé. Então, queridos, seja fiel, continue sendo fiel ao Senhor, né? Obedeça às instituições, às autoridades, né? Se a autoridade está falando para você ficar em casa e você não é atividade essencial, fique em casa, para que os outros ignorantes se emudeçam diante. Nós não estamos obedecendo para fazer bonito para o partido que nós estamos associados a ele. Nós estamos obedecendo porque nós amamos o Senhor, como diz lá João 14, 21. Todos aqueles que me amam, todos aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Então, meus irmãos, seja fiel ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Esteja no centro da sua vontade. E o centro da vontade do Senhor não é um lugar,
O centro da vontade do Senhor é uma condição que nós escolhemos estar, né? É um estado em que nós escolhemos estar. E lembre-se que a vontade do Senhor, ela é tríplice. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Às vezes pode parecer difícil para a gente algumas situações, né? Mas saiba que agradar ao Senhor é o melhor caminho que nós podemos escolher. Que a paz de Deus possa reinar no seu coração nessa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. Que nós não venhamos a nos mover dessa condição. Que nós não venhamos a nos entregarmos a nós mesmos e seguir pela vaidade dos nossos corações, mas que nós possamos, como igreja, permanecer no centro da sua vontade, permanecer fiéis ao Senhor e fiéis à Tua palavra, amando o Senhor através do cumprimento dos Seus mandamentos. Sabemos, Senhor, que os dias são difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Sabemos, Senhor, que vivemos tempos em que escolhas precisam ser feitas. Sabemos, Senhor, que vivemos tempo em que muitas vozes se levantam, mas a Tua palavra tem a melhor notícia. Existem, Senhor, muitas notícias pelo mundo, mas a Tua palavra tem a melhor de todas as notícias. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo nessa manhã, guarda, livra, santifica e anima os nossos corações, porque nós temos o Teu Espírito, e o Espírito do Senhor nos alegra. O Espírito do Senhor, Ele nos revigora e nos fortalece. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos desde agora e para sempre. Amém. Uma boa semana para vocês, queridos.